Então, bom dia a todos. Queria agradecer muito a presença da Rayane. A Rayane é egressa do mestrado, né, do PPHUF, pela participação, por apresentar sua pesquisa para a gente. Eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura, sei que a maioria já conhece, mas nós temos 40 minutos de apresentação, e aí eu aviso quando faltar 10 minutos para terminar o tempo de 40 minutos, tá, Rayane? E 20 minutos para perguntas e debates finais, né? A Rayane, ela, né, como eu disse, ela é egressa do nosso programa, e ela vai falar sobre vidas em jogo. Um minuto. Isso. Vidas em jogo, os sem teto como personagem nas cenas urbanas dos games. A palavra é sua, Rayane, muito obrigada. Obrigada, Yasmin. Deixa eu só colocar aqui. Eu tirei. Compartilhar a tela. Todo mundo consegue ver? Sim, eu sim. Eu também. Olá. Meu nome é só Rayane. botar a tela inteira, né? Tá a tela inteira? Vou começar. Acho que sim. Olá, meu nome é Rayane. Agradeço a oportunidade de estar apresentando a nossa pesquisa. Essa pesquisa de mestrado foi defendida em março desse ano. E esse trabalho foi orientado pela professora Sônia, que atua de frente ao laboratório Arquiviol, Arquitetura da Violência, e lá foi onde eu consegui todos os acervos necessários para a construção dessa pesquisa. Mas antes de qualquer coisa, da gente iniciar esse assunto, eu preciso esclarecer algo que acredito que todos vocês estejam se perguntando. Como uma análise conceitual da questão do sem-teto dentro dos games pode ser importante para a formação como arquiteto e urbanista. E a resposta é que o estudo e a compreensão dessas questões humanizam e qualificam as minhas reflexões sobre arquitetura e urbanista, pois ela traz à tona esses sujeitos que povoam as cidades, entre elas o sem-teto, que são mergulhados na indiferença e na invisibilidade. E todo esse trabalho revelou para a gente, né, as profundas desigualdades sociais, econômicas, e que geram pobreza e miséria, representados pela falta do meio de sobrevivência. E também a gente cai sempre, né, na questão da falta de habitação, que ela necessita ser um objeto privilegiado do trabalho, das reflexões do arquiteto e urbanista. Então, essa foi a principal motivação. Então, para iniciar, para introduzir essa pesquisa, precisamos primeiro entender quem é o sujeito que estamos tratando. Por que o sem-teto? Primeiramente, né, definindo os caminhos de pesquisa para vocês entenderem do que se trata esse trabalho. A minha pesquisa é uma análise crítica, eu não pretendo resolver nada, eu pretendo expor o problema, que tem como principal objetivo trazer a questão do debate da representação dos sem-teto nos games como uma linguagem, que pode se ancorar no senso comum de pessoas que as pessoas nutrem por esses indivíduos, né? Esse é o meu caminho de pesquisa. A ideia principal. Tem o sem-teto lá no game. A construção desse game foi ancorada em quê? Em que características do sem-teto para construir o personagem. E se essa linguagem, né, se essa impressão dos players que estão jogando é a mesma dos leitores dos jornais que leem sobre o mesmo indivíduo. Então, o primeiro caminho de pesquisa é saber quem são, é nichar o nosso sujeito, saber das condições reais e entender que ele é sem teto, pois ele é sem casa, e se ele é sem casa, quer dizer que a gente tem um problema habitacional para ser resolvido, e é um indivíduo sem identidade. E para ancorar as minhas pesquisas, né, de colocar em semelhança os comentários dos jornais e os comentários dos players, eu utilizei de alguns termos-chave, e os principais foi a necropolítica, que é a política de morte, cunhada por Mbembe, e a aporofobia, que é um conceito novo de 2017, que foi desenvolvido por Cortina, que é aversão aos pobres. Então, eles passam por esse processo de exclusão, e esse discurso, esse senso comum que a gente vê tanto nos jornais e a gente vai ver
para frente na pesquisa, ele é cristalizado nos games, tanto pela mídia quanto pelo discurso dominante. Então a ideia, o que são e para quem são feitos esses games, quais as imagens que eles passam a fim dos sem-teto e qual a reação dos players em relação a eles. Né? Se essa mesma reação que eles têm quando jogam é a mesma reação que eles têm quando eles leem sobre. Então, é isso. A ideia, então, é ver como o sem-teto é caracterizado pelos jornais e quais impressões dos leitores têm sobre o indivíduo, e se essas mesmas impressões, esses mesmos sensos comuns, são reforçados pelos players em seus blogs. E o sujeito de pesquisa, né? Quem é o nosso sujeito de pesquisa? A gente vê muito, né, em jornais, como, por exemplo, esse daqui da Globo, que em todo momento, tratando do mesmo indivíduo, ela trata como moradores de rua, ilegais, invasores, população de rua, foco de problemas, e a gente não tem uma verdadeira noção de quem é que a gente está falando. Quando a gente fala morador de rua, o que a gente, né, passa? Qual é o sentido que a gente passa? O morador de rua, nada é uma tentativa de suavizar o problema. Né? Se a gente fala que o cara mora na rua, né, a gente coloca a rua como moradia, mas isso não faz sentido. Uma pessoa, ela não pode... tem uma frase que coloca à frente, que a pessoa não vive andando. A pessoa não pode morar parcelado, morar um dia aqui e outro dia acolá. Então, é um termo que não utilizamos. População de rua é um termo utilizado pelas políticas sociais que engloba todo mundo. Né? Aqueles que não tem como voltar para a casa do trabalho é a população de rua. Aquele que tem família, tem casa, mas prefere ficar é a população de rua. E nós, aqui nesse trabalho, estamos caracterizando apenas o sujeito sem teto, que é aquele que não tem para onde voltar, não tem suporte, não tem casa. E o que é de fato, né? O que é de fato morar? Entendemos isso também, que é uma necessidade. Aqui tem uma citação de Bachelard, que ele fala que a casa é o nosso canto do mundo, onde a gente reproduz as nossas individualidades, o espaço privilegiado dos valores da intimidade, e também um direito, né, estabelecido pela ONU, que foi muito... teve muita luta para entrar e ainda não é atendido. E aqui é uma foto até que eu tirei, né, dessa improvisação do teto. Essa foto é de Caxias, do ano de 2017. E aqui está a fala de Rodrigues, que morar não é fracionável. Não se pode morar no dia, o outro não morar. Morar numa semana e na outra não morar. Então, quando a gente trata do sujeito que está na rua por condições, né, que ele não tem casa, a gente fala sem teto nesse trabalho. Sem teto igual sem nada. E o que os leitores, né, qual a impressão que os jornais passam, qual é a caracterização que os jornais passam sobre esses sujeitos? Aqui tem uma notícia qual é o jornal? Portal Raízes. Essa aqui foi uma fala de uma secretária de Desenvolvimento Social e de Esportes, que ela fala assim: tem que tirar o morador de rua para as pessoas passearem com seus pets. E a gente vê, né, não vamos admitir uma cidade, uma praça cheia de moradores se acham no direito de morar na rua. E o que os leitores, quais são as impressões dos leitores? Concorda, olha como ficou São Paulo, não deveria mais me surpreender com nada, se acha no direito de morar na rua. Aí essa aqui é uma pessoa que defende, e embaixo, quem deu esse direito? Se ele existe, como foi conquistado? O dia que foi assaltado, houve uma praça cheia de lixo fedendo, abre os braços, inspira, enche o pulmão desse perfume e agradece. Então a gente vê assim esse asco, né, dessa distanciamento. E a gente tem que entender que a pessoa não se sente no direito de morar na rua. Ela está na rua porque o direito de morar não lhe é garantido. Então, entendendo, né, as mazelas do como o jornal coloca, como o leitor entende, a gente começa a entender que tem um senso comum sendo construído. Aqui é uma outra notícia, eu esqueci de colocar a data, mas isso aqui é de 2017, é mais recente do que a outra. Para a secretária tirar sem teto das ruas não basta para resolver o problema. Isso aqui foi em Brasília e as pessoas continuam, arruaceiros, baderneiros, maconheiros, e vai se
construindo esse senso comum de que todos que estão na rua são dessa classe. Aí aqui, né, tem uma citação de Mello, que ela fala que o que pode notar nos jornais ou em qualquer mídia é uma campanha de culpabilização coletiva dos pobres pela violência, que são sistematicamente rotulados. A culpa é dele, de quem ele está lá. Não é porque a gente tem um problema da falta de moradia. É ele que é o problema. E entendendo isso, a gente chega em 2020, com a pandemia e com o slogan: fique em casa. Mas quem não tem casa? Então, no mundo inteiro, criou-se esse debate do sem-teto, realmente, né, como que estava latente esse problema da habitação. Aqui é uma notícia de Roma, que eles não têm o luxo de ficar em casa. Aqui em Las Vegas, eles fizeram um abrigo improvisado em vagas de estacionamento, onde as pessoas elas ficavam afastadas de uma vaga a outra e mesmo assim continuaram sem teto, mesmo abrigadas. Aqui no Brasil também, pediram isolamento, vamos isolar onde? Diz morador. E Manaus, 5% dos sem teto eram abrigados. E Califórnia também, o governador, ele falou, né, que a crise do sem teto é uma desgraça, eles não conseguem resolver. E entendendo isso, entendendo esse panorama, a gente entra realmente nos conceitos para a gente analisar esses comentários que foram feitos. Aqui nesse trabalho, a gente usou principalmente essas cinco palavras-chave. Essência e aparência, né, tem tudo a ver com game, o que a gente vê e o que ele quer passar para a gente. Senso comum e discurso dominante, o que está enraizado na cabeça das pessoas, nos comentários, nas mídias, o que eles estão construindo de senso comum. Ideologia, necropolítica, que foi o que falamos lá no início, que é a política de morte. Aqui eu falo a expressão máxima da soberania, que reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. A necropolítica a gente vê muito estampada nos jornais em estações de inverno, né, no inverno, onde a prefeitura recolhe os cobertores do sem-teto nas ruas. Algumas vezes a gente vê notícias de pessoas jogando água, né, e pessoas no inverno também. Então, isso tudo é uma política de morte. E a aporofobia, que é a rejeição a quem não pode devolver nada em troca, aversão, medo e desprezo pelos pobres. Então, esses foram os principais conceitos. E agora, entendendo quem é o sujeito, quais foram os conceitos que a gente estudou, e a gente entra no objeto, que são os videogames. Mas, assim, talvez vocês devam ter se perguntado por que a gente usou a palavra game e não jogo. Segundo uma autora, ela se chama, o sobrenome dela é McGonigal, hoje em dia quase todo mundo tem uma visão tendenciosa em relação aos jogos, né? Até mesmo os jogadores. É impossível evitar isso. Jogo é uma coisinha fútil, algo bobinho. E na língua portuguesa, jogo tem vários significados. Por exemplo, jogando com o sistema, né? Essa expressão pressupõe que uma pessoa está explorando o sistema para o seu próprio benefício. Ou o jogador, é a pessoa que manipula. Então, nesse trabalho, nessa pesquisa, a gente realmente colocou os termos nas suas caixinhas. Game, para se tratar realmente de jogos eletrônicos, e players, para falar das pessoas que jogam esses games. Então, só para esclarecer por que a gente está usando esse termo em inglês. Tem uma fala dela, né? O fato de que tantas pessoas, diferentes idades, nacionalidades, estejam escolhendo passar uma quantidade enorme de tempo nos mundos virtuais é um indício de algo importante. E os games, eles não devem ser mais tratados como brinquedos de criança. Eles são hoje estudados academicamente como um fenômeno cultural e um fenômeno também de comunicação. A indústria dos games ganhou diversidade durante toda a sua ascensão. Ali, em 2014, ele já estava mostrando um pico, que todos os seus ganhos já estavam sobrepondo os ganhos, o faturamento da indústria fonográfica e cinematográfica juntas. Então, é um campo
muito rico de pesquisa, e a pandemia, né, que iniciou em 2020, colocou ela em maior expansão, que as pessoas ficaram em casa, mais jogos foram desenvolvidos, e esse tempo, né, de passar em frente das telas foi otimizado. E quando a gente fala em jogo, quando a gente fala em game, a gente também pensa no poder de persuasão. Até que ponto um game pode persuadir alguém? Eles são meio expressivos e representam como os sistemas funcionam no âmbito real e imaginário, né? Ele convida o jogador a interagir. E aqui eu coloquei um exemplo. Esse jogo, esse game, ele se chama Massacre de Columbine, que foi um evento que aconteceu, que o jovem entrou no colégio, matou várias pessoas, depois se matou. E esse game aqui, ele retrata os acontecimentos desse dia, onde os jogadores, ele é o bonequinho e ele mata as pessoas. Assim, eu não posso dizer que isso te persuade a ser alguém ruim, né? Mas isso realmente acende uma lâmpada. Por que eu trouxe esse jogo aqui? Teve uma notícia de um jovem que invadiu um colégio e matou diversas pessoas. Assim, foi em 11 pessoas, 14 pessoas na faculdade de Montreal. E ele alegava que estava lutando contra o feminismo. E quando eles foram pesquisar, né, investigar o caso, ele tinha esse jogo, ele jogava, e ele falava que a vida era como um videogame e passava muito rápido, então a gente precisava curtir o máximo. Então, é um fato, né, que eles colocam ali, assim, os games não te fazem fazer alguma coisa. Você já tem essa, né, predisposição a ser uma pessoa ruim, e aquilo dali só é um gatilho. Quando a gente trata do sem-teto como protagonista nos games, isso foi algo que assustou muita gente, porque a gente não imaginava que tivessem tantos jogos com esse sujeito como foco. Um dos jogos que a gente trouxe para vocês verem foi esse daqui. É um jogo de produção brasileira. Vocês estão ouvindo o barulho? E a ideia do jogo principal é um mendigo que corre pegando coquetel molotov, chopp e hambúrguer. Esse é o jogo. E um outro jogo aqui também que foi que a gente encontrou foi esse daqui, Homeless. Eu não sei quem já jogou Tamagotchi, mas essa é a ideia principal do jogo. Você tem ali o seu bichinho virtual, um sem-teto, e você tem que trabalhar, você tem que dar de comida, tem que colocar ele para dormir. E nisso, sempre quando ele trabalha, a barrinha de saúde, a barrinha de comida vai diminuindo e você tem que manter isso em parâmetros, né, que ele consiga sobreviver. E quando a gente vai ver as impressões dos players, né, sobre o jogo, aí a gente encontra coisas como: é legal, comi muito lixo para chegar ao topo, 7 anos comendo lixo, dormindo na rua. Resumindo, comprei tudo, trabalhei tudo, roubei tudo, fiz tudo em 4 horas de jogo. E aí, o que a gente pensa, né, quando lê um comentário como esse? Será que um game que trata sobre variantes da vida real, ela é capaz também de reduzir a problemática? Achar que é uma vida que tudo bem, é fácil, eu consegui, o cara também vai conseguir. Então, é essa a ideia principal. E por último, né, a gente também trouxe para figurar aqui a explicação. Esse daqui foi um estudo de Lavander, de 2007, nos Estados Unidos, e ele criou um jogo que fosse capaz, ou que pudesse ser capaz de sensibilizar as pessoas quanto à situação de sem-teto. Ele começa como na verdade, o jogador começa como uma mulher sem teto e você precisa sobreviver 24 horas dentro de um cenário caótico, com policiais, cachorros, procurando comida. E ele, para validar, né, o poder de afetividade, de apreciação dos players quanto a sem-teto, ele aplicou um questionário antes do jogo e depois do jogo. E ele percebeu, nesse experimento social, que era possível, sim,
você usando, né, de forma correta, colocando ali a situação do indivíduo, as pessoas poderiam se sensibilizar com isso, entender a situação. E entendendo todo esse caminho, a gente entra nos ensaios dos games que propomos. Entre todos os games que vimos, nós escolhemos 3 principais. E o fator de escolha foi número de downloads e acessos, né? Que acaba sendo a mesma coisa. O número de acessos. Vimos 3. O primeiro foi a gente tentou pegar um quadro mais depravador, assim, do Sem Teto, em termos de caracterização. O segundo jogo é uma simulação da cidade real. E o terceiro jogo é um jogo que tem essa característica mais sensibilizadora. Diferentes classificações etárias e diferentes públicos. Então, o primeiro jogo se chama Robo. Ele foi criado em 2008, tem várias adaptações dele, tem 8 versões. Gênero de luta, ele é gratuito para acessar pelos computadores e tem uma classificação indicativa de 12 anos. E esse daqui é o jogo. Vou voltar aqui. Roubo significa vagabundo e a ideia do jogo é única. Você tem uma única função em todo jogo. Matar todos que você vê pela frente. Sejam crianças, sejam velhos, sejam policiais, idosos. E conforme vai passando o jogo, o roubo ele ganha novas habilidades. Você começa batendo, desmurrando, depois ele começa ele ganha, né, a habilidade de cuspir, de flutuar, de vomitar, de jogar fezes nas pessoas, e esse é o jogo. É o resumo dele. Você vai andando pela cidadezinha e batendo em todos. Aí quando a gente vai ver os comentários, né, a gente encontra coisas como essas, tipo, radical, melhor jogo que define as pessoas, né, que moram na rua, praticamente. É muito legal que se ferrem esses idiotas que não sabem fazer uma piada. Batendo as pessoas por nenhuma razão, épico, 5 de 5, bom gráfico e terríveis inimigos. E a gente vê, assim, uma comoção dos jogadores como se tudo bem. Aqui, nesse daqui, é interessante. Ele fala que é uma representação muito acurada. Que nas cidades a gente tem realmente essa representação dos sem-teto. Aí o que eu um por um dos comentários. Esse game é muito divertido. O vagabundo ir e causar destruição por onde quer que passe. Um jogo perfeito em todos os sentidos. E quando a gente vai para os jornais, né, em matérias que tratam sobre o sem-teto, ou sobre alguma coisa, né, que o envolva, a gente acaba vendo os mesmos comentários. Aqui é uma matéria extra. O lutador é acusado de espancar morador de rua até a morte em Petrópolis. E comentários como esses aparecem. Tem que passar o rodo nos vermes sociais, não faz falta para nada. Parabéns ao senhor da cor. Depois vem os defensores da malandragem, do mimimi, para defender. E a gente, né, vê assim, morador de rua pega, estupra, assalta, mata, hipócrita. Isso a gente tem que matar. E outros, né, também, outras matérias, pessoas que vivem nas ruas do Rio contam como é enfrentar a pandemia. Vem a pessoa, vem Kiko, né, como se isso não fosse o suficiente para causar na gente alguma reação. Aqui também nessa matéria do Extra, 2021, todas essas matérias são recentes. A margem de qualquer auxílio, a pandemia empurra 22 milhões à pobreza. Comentários como esses também aparecem. Quanto mais pobre, mais infeliz, fértil, responsabilidade total, miserável sempre existiu. Tá fácil a vida mesmo, um bando de responsável, agora tentando sobreviver com auxílio, sempre colocando o que a pessoa passa, né, os verdadeiros sentidos que colocaram lá, sempre abaixo, sempre diminuindo. O que a gente pode analisar
né, vendo os comentários dos jornais, vendo como os desenvolvedores colocam o sem-teto nos jogos, como os caracterizam e o que os players estão comentando. Sobre a essência e aparência, a gente consegue comparar esses dois comentários. O primeiro sempre sobre o jogo e o segundo é sempre um comentário de um leitor de jornal. Aí a gente vê aqui, né? Peraí, só um minuto. Eu vou ver a tradução certinha. Não, vou traduzir mesmo, senão vou perder muito tempo. A representação muito acurada, é muito divertido andar por aí, bater em crianças, até para mostrar o perigo dos sem-tetos. E embaixo a gente vê, né, do nada, ele não vai fazer isso. São usuários de drogas, ladrões, assassinos, sempre caracterizando ali o sujeito. Aqui, né, sobre o senso comum, que é um game muito divertido, é interessante ver as pessoas, o roubo, né, aí causando destruição. O combo, o sistema de combo é muito divertido. O combo seria todas aquelas habilidades, né, que o roubo tem. Um jogo perfeito em todos os sentidos. Né? E aqui a gente vê um bando de responsáveis. Necropolítica. Sobre a necropolítica, né? Sobre querer que morra, querer que define. O comentário do jogo. Você está nos forçando, sem muitos motivos, a atacar inconscientemente mulheres e crianças inocentes. Eu gosto do conceito do game, mas vocês deveriam, né, have us beat other roubos, atacar outros vagabundos, outros drogados, gangues de membros de gangues que a gente também consegue atacar, né? A ideia dele é que a gente atacasse mais esse grupo. E aí ele fala, né? Eu sinto como se eu estivesse batendo em alguém que merece isso, quando ele encontra outros da mesma característica que ele. E aqui, como um comentário do jornal, a gente também traz, né, verbos sociais, que não faz falta para nada. Parabéns, senhor da cor, que foi o que matou o sem-teto, como se ele tivesse totalmente correto em matar, tirar a vida de um sem-teto. E a aporofobia, aqui a gente tentou, né, aproximar o máximo do conceito. Isso é muito divertido, que se ferrem esses idiotas que não sabem fazer piada. E outro vem miserável sempre existiu, como se fosse algo super normal e é só tratá-los à parte. O outro jogo, né? O primeiro jogo a gente viu que é um jogo que realmente coloca ali situações inviáveis, né? Jogar cocô, vomitar na cara das pessoas, realmente difamar, né, o sem-teto. E esse aqui é o SimCity. Ele é um simulador de gerenciamento de cidades, desenvolvido em 2013. E essa versão, o SimCity, é bem antigo. E ele você consegue adquirir por R$70, classificação de 7 anos. O game, a principal motivação do game é você construir uma cidade e fazê-la dar certo, né? Com pontos de educação, saúde, beiro, né, segurança. E quando essa cidade começa a apresentar alguns problemas, seja de transporte, seja a pessoa ela mora muito longe do trabalho e você não colocou um ponto de ônibus, começam a aparecer alguns vagantes amarelos durante o game. Eu joguei e é bem estranho, porque a gente também consegue colocar esses vagantes invisíveis. E durante muito tempo, as pessoas achavam que esses vagantes amarelos fossem um bug do jogo. Mas eles se pronunciaram, né, explicando que, na verdade, seriam pessoas sem teto e que, de alguma forma, você teria que, de alguma forma, tentar resolver o problema da situação da moradia. Vou voltar aqui aparece.
Tá vendo? Aí o jogo, conforme vai passando o tempo, a cidade vai criando mais demandas, a população vai aumentando, essa habitação de vagantes amarelos vai aumentando e a sociedade começa a dar mais errado, porque o turismo, você não consegue mais fazer com que o turismo cresça. E daí a gente vem para os comentários. É sempre interessante olhar os comentários. Como tirar os... Na verdade, foi um blog de notícias e a principal pergunta do blog é como tirar os moradores de rua das pracinhas, né? Como é que eu faço isso? Aí as pessoas falavam, coloca a PM para dar jeito nisso, taca fogo que eles saem rapidão, dá o Bolsa Família. E comentários como esses daqui também, né? Em outros países, aqui você sempre pode atrair todos os sem-tetos para uma parte da sua cidade usando parques, demolindo esses parques e em seguida demolindo todas as ligações rodoviárias para que apodreçam na rua. Aí ele fala, né, para você demolir os edifícios também aqui, demolir os edifícios abandonados para destruir seus locais de moradia. E no final ele fala, eu sei que a prefeitura nem sempre pode rastrear esses cidadãos, mas quando puder, certifique-os de ser o presidente de negócios da sua cidade. Então, a ideia é isolá-los de uma praça e demolir os parques, demolir tudo que envolve eles ali para que eles possam ficar e simplesmente perecerem. Essa é uma visão de como resolver o problema de sem-teto. Esse daqui é um outro. Você deve sempre demolir os edifícios abandonados o mais rápido possível, porque eles atraem os abrigados como as flores atraem as abelhas. Reduzir os impostos para os sims da cidade, sim, seriam cidadãos de baixa renda, e fornecer transporte público, coletivo também pode ajudar. Aí aqui é interessante quando ela fala, em última análise, a presença do sem-teto é um indicador de algo muito errado, muito parecido com o fato de que febre é um sinal de infecção. Por exemplo, ter empregos disponíveis em algum lugar inútil, se os SINs não podem chegar até eles por causa da distância. Enfim, ela vai explicando. Mas Rayane, Sim. 10 minutos. Tá bom. Já está no finalzinho. E ela vai falando, né, que a presença do sem-teto na cidade é um indicador de algo que está errado, de febre. Como que a gente pode resolver isso? Isolando, matando. Tem gente até que fala sobre você consegue causar eventos naturais também no SimCity, como furacão, terremoto. E tem gente que coloca esses furacões, esses terremotos ali concentrados nas áreas onde eles estão agrupados, os vagantes amarelos. E os comentários similares dos jornais? O que a gente acha no jornal também que possa, né, ser compatível com o que a gente está falando nos comentários? Para a secretária, tirar o sem-teto das ruas não basta para resolver o problema. Aí aqui tem os comentários, né? Por que eles não repatriam essas pessoas do seu estado de origem? Por que não volta, joga para longe, né, daqui? As indigências falta de competência. São pessoas que vivem na mais completa promiscuidade. Ocupação de área pública é proibida por lei, removam. Aqui também foi uma charge da Dora Arbex, que falou, né, lugar de bandida é em alto mar. Ela tirou no sem-teto e roubou sua bolsa e foi condecorada por isso. E aqui outra notícia também do UOL de 2020. Era invisível o último momento de morador de rua morto em padaria. Ele morreu, na verdade não foi, né? Ele morreu em padaria e a padaria, ao invés de fechar as portas, chamar a ambulância, a polícia, eles cobriram o cadáver com plástico e continuaram servindo seus cafés. Assim, uma situação de completa indigência. Aí aqui alguns comentários sobre a matéria. O gerente ainda fez muito bem em deixar o carro morto dentro da padaria, eu teria colocado o corpo lá fora. Aí aqui no outro comentário, né, arruma confusão com alguém,
falando do morador de rua perto do trabalho dela e acaba que generaliza para todos que estão na rua. Obviamente que o vício em drogas se trata de uma doença, acho que deve existir lei que proibisse as pessoas de morar na rua. Sabendo que existe uma lei que fala que a pessoa tem direito de ter uma casa. Então, aí a gente vê proliferação de sensos comuns, de comentários como esses que não tem Rayane, seu som está reverberando. Deixa eu ver se isso aqui. Se vai ajudar agora. Melhorou? Espero que tenha melhorado. Sim. E por último, o jogo chamado Change, que foi um jogo muito interessante que a gente achou nos 45 segundos do tempo da pesquisa. Ele foi lançado em 2013. Ele foi desenvolvido em 2013, mas na Steam ele apareceu esse ano para compra. É um gênero de simulação da sobrevivência. Você consegue comprar ele por R$29. A classificação indicativa é de 18 anos. A ideia principal We can be an addict. Lots of different options. É de te colocar na pele de um sem-teto e que você sobreviva. Ao longo da estrada, ao longo da rua, você vai pedindo moedas para sobreviver e as pessoas te ignoram. Bem, eles tentaram realmente criar o quadro mais próximo possível da realidade, a fim de mostrar às pessoas que não é tão fácil assim, sobreviver nas ruas. Aqui tem um pedacinho do game, Esse é o gráfico, e você consegue ir aos bancos, bibliotecas para estudar. Você só consegue alguns empregos se você estudar, e você só consegue estudar se você tiver se você tiver alimentado. Então, comer em lixos, conseguir algumas esmolas para comprar biscoito, isso é tudo que envolve o jogo. Muito interessante, por sinal. E quando você inicia o jogo, ele te dá 5 opções de personagens. Você pode começar como um viciado, um veterano de guerra, uma pessoa que está ali por causa da pobreza mesmo, com alguma deficiência, algum problema mental, e uma menina abandonada, que foi abandonada pelos pais. E aqui, quando ele fala ele introduz os personagens, eu achei isso super interessante. Eu vou falar aqui, para a gente não perder muito, vou falar do abandonado. Aqui tem o pobre, depois vocês podem voltar para ver como que funciona. E o abandonado. Ela fala assim, as coisas nem sempre foram difíceis em casa. Eu nunca fui um grande garoto. Atualmente, meus pais simplesmente explodiram. Eu nunca pensei que minha família iria apenas me chutar assim. Acho que eles falavam sério dessa vez. O que eu faço agora? É sempre contando uma história de como a pessoa foi parar ali nas ruas, foi acabar nas ruas, e para também sensibilizar o jogador. Espera, calma, essa pessoa tem uma história. Daí, quando você ganha o jogo, aparecem essas mensagens, E assim, outro dia, escape nas ruas, outro escapa das ruas, mas tantos outros permanecem. Um novo nível de realidade foi desbloqueado. Parabéns por ter uma nova vida. Obrigado por jogar o nosso jogo. Porque quando você acaba, você zera o jogo quando você consegue alugar um apartamento e se estabilizar no emprego. É isso. Outras pessoas escapam, mas tantas outras permanecem. E a mensagem de quando você perde, quando o player perde, é essa. No final era demais, você só pode pisar na água por certo tempo antes de se afogar. Perdendo todas as esperanças, você se entrega à sua própria espiral sombria e passa o resto dos seus dias na rua. Que é quando ali o personagem, você já não tem muita escapatória, você não conseguiu se deixar nas ruas, você não conseguiu um cachorro para ser seu companheiro ali, para espantar um pouco o perigo noturno enquanto dorme, e essa mensagem. E qual foi a impressão dos players? O que a galera achou desse jogo? Aí nós vimos, no caso, a impressão dos players,
total apatia, empatia, na verdade. Aqui ele fala, eu amo esse jogo porque é uma visão mais empática de um ser sem teto. O game não está zombando de sem teto, muito pelo contrário. Na verdade, Change promove empatia no play para com eles. Lutando para sobreviver. O game tem recursos realistas, como a cidade tornando progressivamente mais difícil a vida do sem-teto. Este é um daqueles games dos quais você não se arrepende de ter comprado. E outros comentários, né, sempre colocando ali o game para cima. Mas qual foi a nossa impressão sobre o game, né? Aqui é um game empático, sim. É um game que tenta ali retratar um pouco da realidade, mas que não trata dos problemas reais, né? Ele até fala que os desenvolvedores do jogo suavizou bastante a experiência para que pudesse ser jogável, né? Executado o jogo. Porque se colocasse a realidade, ninguém ia suportar. Mas acaba que você coloca... Não, peraí. Então tem uma norma. Se eu conseguir esmola, se eu conseguir ler um trabalho, eu saio da rua. Mas coloca no sujeito a responsabilidade de sair das ruas. Né? Não fala, né, que é um direito que está sendo negado. Não é ele que tem que, por todos os meios, tentar sair. Não é meritocrático sair da rua. Há uma coisa que o governo tem que se empenhar para resolver essa problemática. Né? E acaba que a gente cai na autoculpabilização do sujeito por estar na rua, na autoculpabilização, né, de, nossa, eu estou aqui porque fui abandonado mesmo e agora eu tenho que, pelos meus próprios meios, sair. Então, essa é uma crítica, mesmo o jogo sendo muito bom. E daí, a gente volta, né, para aquela mesma matéria, tendo outros comentários. Ele não era invisível, pois recebia ajuda de uma veterinária e assistência de uma entidade, mas, infelizmente, optou por não tratar a doença, autoculpabilizando pelo cara ter morrido, né? Como se a ajuda de uma veterinária e a ajuda de alguma assistência de alguma entidade, provavelmente foi uma igreja, ali nas proximidades, fosse suficiente para tirar o cara da rua. Tanto não era invisível que foi hospitalizado, mas a opção dele foi ser antissocial. Não há o que fazer. As pessoas ontem, o que buscam é essa opção dele, não contribui em nada para a sociedade. Autoculpabilizando a situação dele estar na rua, é só problema dele. Comentários similares. Então, essas foram as análises que a gente fez. E quais foram as reflexões finais do nosso trabalho? A gente buscou compreender as questões da desigualdade na cidade capitalista que produzem essa exclusão social e uma grande quantidade de pessoas sem acesso a bens e serviços necessários à sobrevivência. Também parece evidente que não há aproximações com o real, né, os games, contudo, a sensação transmitida é que os sem-teto são sempre pessoas violentas, repugnantes, culpadas pela sua situação ali, como foi possível captar tanto nas impressões dos players, tanto também na impressão dos leitores. SimCity, no caso, a gente fala um pouco do SimCity, ele introduz o assunto do urbanismo. É muito legal para a didática, muitos professores usam em aulas de geografia, até arquitetura. Entretanto, se trata de uma proposta de urbanização que só reafirma o real das cidades capitalistas do mundo, que é reproduzindo o mesmo modelo de cidade desigual, especulação imobiliária, gentrificação, exclusão e falta de habitação. Então, a gente verifica que as representações dos games retroalimentam o senso comum e defende que para resolver a questão, a solução pode ser simplesmente ignorar e terminar, como aparece nos comentários. A segunda conclusão, né, pensamento que a gente chega, os games podem naturalizar e intensificar um senso comum depreciativo sobre questões sociais, uma vez que utilizam dos mesmos preconceitos sobre os excluídos, em particular os sem-teto, para montar suas narrativas. E, enfim, foi possível concluir que os games propostos nos ensaios podem se configurar como instrumentos de manipulação ideológica, uma vez que reproduzem senso comum, o mesmo senso comum dos leitores dos jornais que veiculam notícias sobre o sem-teto.
E encerro por aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Espero ter sido clara nas abordagens. Muito obrigada, Rayane. Foi incrível a apresentação. O tema é extremamente contemporâneo, muito interessante. Agora nós temos 20 minutos para perguntas e debates, então podem se inscrever, podem escrever perguntas no chat, podem se inscrever para falar. Professor Pedro. Rayane, parabéns aí pela pesquisa, e é interessante, né, quer dizer, a questão de uma certa naturalização dessas figuras, né, que nos acompanham, e a incapacidade da sociedade contemporânea, né, de pensar outras possibilidades de existência, né, vamos dizer assim, né. É muito interessante que, na sua reflexão, existe uma questão que beira ali um limite entre a alienação, né? A alienação é um termo muito caro às ciências sociais, né? Mas ele tem uma dimensão que é muito clara, ou pelo menos foi muito trabalhada por um filósofo chamado Theodor Adorno, que era um limite muito tênue entre o entretenimento, quer dizer, o divertimento, e o esclarecimento, né? Como dois termos extremos que muitas vezes se retroalimentavam, né? Quer dizer, o jogo, enquanto elemento, pode ser esclarecedor, mas desde que ele não tenha uma superposição, digamos assim, ou um exagero de entretenimento frente à questão do esclarecimento, né? Então, é uma coisa que você toca nisso, né? E particularmente no massacre de Columbine e outras coisas, como a gente vê que existem agentes dentro da sociedade que muitas vezes fazem coisas simplesmente sem a menor consciência efetiva do que estão fazendo, né? E muitas vezes são, vamos dizer assim, completamente entorpecidos por essa sociedade no qual nós estamos também engendrados, e que nos coloca muito numa questão de uma luta de todos contra todos, né? E de uma proposta que eu acho que assim é muito violenta, né? Quer dizer assim, é uma concorrência de todos contra todos, e não a tentativa de se construir um ambiente mais solidário, né? E de empatia entre as pessoas, né? E não, mas sim de concorrência, sempre a concorrência, que isso, que, inclusive, que gera vagabundos, não vagabundos e tal, né? Quer dizer, os perdedores, os vencedores, né? Que estão presentes muito nessa questão, e muito essa coisa que eu acho que é tão presente na sociedade brasileira também, que é um certo, vamos dizer assim, negação, né, da presença ou de um desenvolvimento pouco solidário, né? Somos uma, sei lá, oitava ou nona economia do mundo, mas temos uma divisão de renda péssima, né? Uma coisa assim muito, né? E aí é que eu acho, né? Quer dizer, desde o início você parte de um pressuposto que me parece assim, você se propõe a descrever, mas não a prospectar, né? Quer dizer, não a imaginar cenários que fossem cenários mais solidários e não cenários que mantêm essa competição, mantêm essa ideia competitiva no seio da nossa sociedade, né? Será que existiriam disparadores, né, de uma outra consciência, né, uma consciência capaz de começar a gerar empatia, né, exatamente, com essas populações? É uma pergunta que eu te faço, né, porque toda a questão de uma construção ideológica também, ela pode ter o seu reverso, né?
ela pode, você mesmo parece que identifica, principalmente nesse último game aí, o Change, né? Como se fosse uma coisa em que você acaba desenvolvendo uma certa empatia com essas populações. E são coisas às quais todos nós estamos, podemos estar submetidos a elas, né? O vício, enfim, uma série de outras coisas, né? Mas eu acho, quer dizer, que o tema da alienação é um tema central na sua reflexão, né? Exatamente esse limite entre o esclarecimento e o entretenimento. Não sei o que você acha sobre isso, mas eu gostaria de te ouvir. Eu? Agora? Sim. Então, obrigada, professor. Ótimas contribuições. O termo realmente de alienação faz todo sentido. Sobre a sua pergunta, né, será que a gente consegue construir cenários mais empáticos nos games? Seria isso? Um game que... Então, existem esses games que tentam construir esses cenários, como é o caso do Change, como é o caso também do Homeless, né, que seria ali o Tamagotchi, o bichinho virtual em forma de sem-teto. Só que acaba que a gente reduz muito o verdadeiro cenário. Quando a gente coloca, né, jogos mais empáticos, no caso desse último jogo, Change, em todo momento é o próprio personagem que tem que correr. É o próprio personagem que tem que correr atrás, né, da sua mudança. Né, uma corrida pela mudança. Sendo que quando a gente para analisar realmente o problema da falta de habitação, da problemática do sem-teto, de um direito negado, não é só esse indivíduo que tem que correr atrás. São políticas sociais, são coisas que ainda estão não esclarecidas para ele. Então, quando você fala de criar um cenário prático, de talvez até educar as pessoas sobre a população, educar, temos um problema, e deixar em aberto, acho possível, mas deveria englobar mais coisas, sabe? Não sei como, assim, talvez através de muito estudo, teve aquele que eu falei do Lavander, que ele aplicou o questionário e aplicou o jogo. É uma opção interessante, sabe? Você mostrar ali a teoria, colocar o jogo e voltar para a teoria, sabe? Sempre fechar ali com uma linha de pensamento. Esse Lavander, ele conseguiu colocar esse questionário, esse game, só para uma amostra pequena, de 10 pessoas. Então, ele não conseguiu falar, foi efetivo, né? Realmente persuadiu, realmente faz sentido, realmente a gente pode reeducar as pessoas do que elas ouvem nos jornais, do que elas veem na rua, né, do que outras pessoas falam. Mas é muito interessante. Você falou sobre a nossa proposta da pesquisa, né? Foi realmente colocar o problema à mostra. Existe isso aqui. A partir disso que a gente fez, aí sim nascem essas propostas, sabe? É algo que a gente pensa aí para o futuro, essa pesquisa de saber se realmente, a partir de algum aplicativo, alguma gamificação, ou talvez a teoria se gamificar, que está acontecendo em muitos lugares. Hoje você entra no aplicativo do banco e você é um personagem, né, que vai passando ali conta corrente, poupança. Isso, eles perceberam que as pessoas elas estão absorvendo muito melhor que só ler, sabe? Então, se realmente usasse os games com a teoria, né, com o estudo, com as bases, faria muito mais sentido do que só pegar sensos comuns aí e fazer um jogo. Professora Sônia. Oi. Bom, o trabalho da Rayane, né, já conhecia, ela fez lá agregada lá no meu grupo de pesquisa, porque é exatamente, né, o tema central atualmente da pesquisa é a questão da cidade, né, e a ocupação do sem-teto. E respondendo, eu queria falar um pouco sobre o que o Pedro da Luz falou, né? Quer dizer, eu acho que tem uma coisa, Pedro da Luz, que não tem a ver com o Brasil, né, nós brasileiros. Eu acho que tem uma coisa a ver
com esse momento, né, não só com a sociedade capitalista em si, mas com este momento, né, de superacumulação. Você viu quantas pessoas ficaram mais ricas durante a pandemia, ganhando com a desgraça alheia, né? Aquele Lehman dizendo que foi um momento, né, uma situação de grandes oportunidades de negócios, né, apesar das mazelas dos outros, e que, pensando assim originalmente, né, a lógica capitalista, da sociedade capitalista, é a da concentração de renda. Quanto mais concentração e menos apropriação, mais saudável ela está, porque esse é o motor central, é produzir lucros, é produzir concentração, é mudar a morfologia, né, de maneira que se concentre mais. Então, essa é a lógica. Então, você vai, junto com os discursos que vão aparecendo na mídia, né, políticos do momento, abriu assim uma liberdade de dizer o que quer e o que não quer, e as pessoas vão expondo e se sentindo cada vez com mais direito de não serem empáticas, de não serem agradáveis, de não sentirem a questão do outro. Então, a competitividade que só aguça, né, vai afastando pessoas de pessoas. Né? Você vai se afastando, querendo resolver o seu problema, egocêntrico, hedonista cada vez mais. Então, eu acho que o jogo pode ser uma boa ferramenta educativa, mas ela teria que ser usada como ferramenta educativa. E a maioria dos jogos, por exemplo, que eu acompanhei a busca dela, a maioria é exatamente de não empatia, né? É de exclusão, né, de nojo dessas pessoas, é de ojeriza. Então, é uma sociedade muito cruel, né? Que a gente pensa em empatia é uma coisa muito pontual, né? Não, mas aí que está, né, Sônia? Será que existe uma possibilidade de dar expressão a essa população para que ela, né, se manifeste Acho que com só suas, mudando a sociedade. com suas dificuldades, né, até de entender essa questão, e aí a Rayane, inclusive, coloca, quer dizer, eu acho que a solução não é nunca a partir do indivíduo, mas é do indivíduo coletivo que ele representa. Então, existe uma quantidade grande de pessoas no mundo contemporâneo que estão sendo alijadas. Basta a gente ir para o centro da cidade do Rio de Janeiro, em qualquer dia da semana, que você vai ver uma quantidade imensa, cada vez maior A de cada pessoas. 10 pessoas, 6 estão na rua, no centro do Rio. E o IPP, por exemplo, está começando agora uma pesquisa sobre população em situação de rua, em que ele tem uma dificuldade de aplicação de uma metodologia, porque a população de rua também é fluida no espaço, ela muda de lugar, e além de lugar, ela pega biscates em dias diferentes. Né? E existe um estudo também que é muito interessante de um sociólogo que diz que grande parte da população de rua das grandes cidades brasileiras ela tem moradia, né? Ela só não tem dinheiro para fazer um movimento pendular diário, porque o nosso transporte também é muito caro, e ela então passa até um determinado dia que ela consegue um biscate na rua e depois ela volta para sua casa nas periferias. Aí você tem uma grande categoria de pessoas que estão na rua, e você tem, dentro disso, uma subcategoria que é pessoas que não têm casa mesmo, que são sem teto, que não têm dinheiro, que não têm emprego, que não servem para nada, e que são, na perspectiva dessa sociedade, absolutamente descartáveis. Não é? Então, cada vez você tem mais gente, né, alijada. Então, essa morfologia, né, econômica que a gente tem, ela cada vez dá menos chance para essas pessoas entrarem. Quer dizer, a luta é mudar essa morfologia, porque social e econômica, né, para que eles possam ser incluídos, porque nesse caminho
é cada vez mais exclusão. E esse foi o nosso intuito de priorizar essa categoria de sem teto, de que não tem para onde voltar, não É uma tem, subcategoria, né? não tem nenhum nada e ainda é colocado nos games dessa forma que a gente vê e representado de forma mais grotesca possível. Parece que é uma tentativa de empurrar cada vez mais para fora dos ciclos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, por favor. Eu queria fazer uma pergunta, mas é super metodológica. Se esse game, que você vive na persona do sem teto, se ele teve uma aderência tão grande quanto aos opostos, quanto aos players. Então, é um problema, porque esse jogo aqui é pago. E os que retratam de forma mais escrachada, sabe? Eles são gratuitos. Então a aderência do gratuito é maior, tem um público maior. Mas mesmo esse jogo aqui sendo pago, né, você vê a quantidade de downloads, de acesso e vê a quantidade também de comentários. As pessoas voltaram para falar. Tipo, ó, legal, gostei. O que a gente ficou um pouco chocada foi assim, esse jogo aqui, esse game, ele foi desenvolvido realmente para te colocar na pele e te fazer vivenciar um pouco. A classificação indicativa é de 18 anos e é um jogo pago. Então você já nicha, né, quem consegue acessar. A aderência foi boa, mas não tão representativa quanto os outros, que o acesso é muito mais fácil. Isso aqui você tem que fazer um cadastro na Steam, comprar o jogo, instalar no computador. Os outros você consegue por uma guia, um navegador, entra no Google, roubo. Tá lá e já tá pronto para jogar. Infelizmente. Respondi? Respondeu. Obrigada, Rayane. Então, muito obrigada, Rayane. A apresentação foi incrível. Muito obrigada a todos que participaram nessa mais uma sexta, né, dos nossos seminários. Na semana que vem, nós temos a professora Dina Guimarães falando sobre o Laboratório Verde da Paisagem. Eu espero vê-los todos aqui sexta-feira que vem. E muito obrigada. Bom fim de semana. Obrigada, pessoal. Tchau, Rayane. Obrigado. Parabéns, Rayane. Aí, obrigado. Todo mundo aí. Parabéns, Obrigada, Rayane. professora. Obrigada. Obrigada, Diná. Obrigado, Pedro. Obrigado, Yasmin, Sônia, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. E joguem com consciência.